Bom, pessoal, eu vou dar uma passada aqui em mais algumas funções de interpolação, tá? Eu não vou gastar muito tempo agora. Acho que as mais importantes realmente são que vocês precisam realmente entender: a diferença centradas, upwind, exponencial, WDS, tá? Mas as três primeiras são as mais importantes, tá? Eu gosto de mostrar o quick aqui, né? O pessoal que criou aí, ela fez a brincadeira com a palavra quick, né, que é rápido, né? E eu faço brincadeira com o coelhinho aqui. Os mais velhos devem lembrar da propaganda do coelhinho, né? Dava na televisão, porque é um achocolatado que você fazia ele a frio mesmo e ele não ficava as bolinhas lá, né? Era rápido de fazer. Tá? Então, um quick, na verdade, é Quadratic Upwind Interpolation for Convective Kinematics. Então, ela é obtida de forma bem simples, também uma forma que eu diria meia óbvia, né? A ponderação dos coeficientes de uma parábola que passa pelos pontos W, P e E, se U for positivo, e pelos pontos P, E e E, se U for negativo. Ela é usada nos termos advectivos também, né? Porque notem que ela pega a informação a montante antes do escoamento. E ela é bem fácil. Inclusive tem um exercício no livro do professor Malisca que propõe que vocês cheguem nesses coeficientes. Eu sugiro fazer. Tá? É bem interessante. Vão usar lá os conceitos que vocês viram lá em cálculo numérico, lá a função de interpolação. Mas é isso que ela faz. Ela pega uma função de uma parábola e interpola entre os três pontos aqui. Se quisesse inventar uma coisa mais complicada, pega uma equação de terceiro grau e interpola em 4 pontos. Tá? A ideia é essa, função de interpolação, você pode usar qualquer coisa. Mas, para funcionar, você tem que entender o fenômeno. Né? E o que seria o fenômeno? É justamente entender isso. Do que é advectivo, do que é difusivo, e o que eu tenho que fazer quando o problema é advectivo dominante, quando ele é difusivo dominante. Tá? Então, uma função bem conhecida, vem em todos os livros aí, na verdade, o quick. Vocês têm, acho que o OpenFont tem o quick. Fluent não lembro. Faz muito tempo que eu não uso, faz uma década que eu não uso Fluent, né? Então já estou esquecendo as coisas. Uma outra variação, ó, essa aqui seria um upwind de segunda ordem. Tá? A mesma figura que eu tinha mostrado lá, tá? Só que esse aqui tem um nome bonitinho aqui, né? Skill Upstream, diferença em esquema. Isso aqui é um paper, né? Se você ver lá numa lista, a referência é um paper, né? E a ideia é semelhante à ideia da exponencial. Ele pega uma equação simplificada, no caso aqui bidimensional, faz uma hipótese para simplificar ainda mais e poder resolver o problema, né, que assume que a variação linear define na direção normal ao escoamento, então tem uma variação linear na direção normal ao escoamento, e consegue chegar numa função de interpolação, que é a solução de uma equação para o problema, ainda que simplificada, com hipóteses, né, mas que obviamente ela vai incorporar a física do problema na função de interpolação. Tá? É um pouquinho mais complicado do que aquilo que eu já tinha falado lá no item Upwind 2D, tá? Porque ele resolve essa equação, tu tem que calcular essas constantes aqui, né? Em função das variáveis no ponto W, no ponto SW. E é um pouco mais requintado, né? É uma solução mais requintada, mas em essência é isso. Eu uso para calcular, para aproximar a variável em W em função do UP aqui. Certo? Então é um outro esquema de interpolação. Eu só estou mostrando alguns aqui. O livro tem mais detalhes, mas eu acho também não tem que ficar gastando muito massa cinzenta aí. Tem que entender o global. E aí, se um dia precisar usar uma delas, aí sim você vai em cima e entra no detalhe. Uma outra também que eu usei até inclusive, mas nunca vi nos softwares, que é o FIC, função de interpolação completa. A ideia do FIC é tu pegares a equação de transporte, no caso aí, essa seria a equação do movimento, né? Tem a pressão aqui, eu botei φ aqui, né? Mas é a equação do movimento. Ele vem com φ porque pode ser o U, V e o W, né? Qualquer uma das componentes da velocidade. No caso bidimensional, né? O U ou V. Tá? Mas você pegar essa equação inteira e usar ela como função de interpolação.
Como é que eu faço isso? Eu discretizo ela por diferenças finitas e calculo o valor de φ na face que me interessa. Em cada uma das faces eu tenho que fazer, né? Se for bidimensional, eu tenho que fazer em 4 faces. Nesse caso aqui, seguindo o padrão do livro de posição balística, a gente está calculando tudo para a face E. Então eu vou aproximar cada uma desses termos na face E. Então vamos lá, ó, repetir a equação lá. Então, ó, nota, isso aqui é diferenças centradas aqui em todos os termos, tá? Aqui é uma interpolação um pouquinho mais requintada aqui, eu não vou mostrar aqui, acho interessante que vocês explorem, tentem entender como é que foi feita isso aqui, ó. Se tiverem dúvida, venham conversar comigo, tá? Então a derivada primeira na face E, aqui as derivadas segundas na face E, dφ dx2, dφ dy2, não, dφ dx2, dφ dy2, aqui dφ dx, dφ dy, tá? E o termo fonte. Aí você junta tudo isso aqui, né? Junta todos os coeficientes que multiplicam o φ E, todos os coeficientes que multiplicam o φ W, o φ N e assim por diante, né? Tá faltando o φ W aqui nessa equação. Acho que seria aqui, ó. Tem um errinho aqui, ó. Que seria φ W. Tudo bem. E aí você vai conseguir o que? Vai conseguir isolar depois o φ Ezinho, ó, ele aparece aqui explicitamente, você vai conseguir isolar ele. E com base nisso você usa essa função aqui como função de interpolação. Dá um trabalho danado? Dá. Qual é a vantagem? Ela está pegando a própria física do problema, né? Todos os fenômenos, em teoria, você está pegando. Advecção, difusão, o efeito da pressão aqui, se tiver um termo fonte, como está variando com o tempo, você consegue realmente pegar todos os fenômenos. É claro, fenômenos locais que estão ali na volta do meu volume, né? Se eu conseguisse pegar o fenômeno global, eu teria a solução exata do problema, né? Tem uma solução completa na volta do meu volume ali, então eu só tenho informação ali na volta. Aí, claro, eu faço isso para o volume 1, aí faço a mesma coisa para o volume 2, para o volume 3, as coisas vão acoplando. Tá? Eu usei, funciona bem direitinho essa função de interpolação aí, dá um trabalhão danado para implementar.